Frequentemente, nos programas esportivos ou jornais, enfim, nas mídias esportivas, são feitos comentários sobre uma determinada equipe ter utilizado o sistema 4-3-3 ou o 4-4-2 ou até mesmo o 3-4-3. Mas já pararam para pensar o que isso significa? Esses são exemplos de sistemas táticos que podem ser utilizados pelas equipes de futebol na estratégia antes e durante a partida. Tudo isso visando tentando neutralizar as jogadas do adversário e também tentando marcar o gol. É claro, tudo vai depender do quanto a comissão técnica conhece as características dos jogadores para definir aí a melhor estratégia e as melhores táticas, ofensivas e defensivas. Como nós dissemos, existem vários sistemas táticos, mas o que ficou mais conhecido e comum foi o 4-3-3. Vamos ver como ele fica na prática? O 4-3-3, bem como os outros sistemas, esses números estão relacionados à quantidade e o local que eles ocuparão dentro do campo. O 4-3-3 é composto da seguinte forma. Nós temos 2 zagueiros, 2 laterais também que fecham a defesa, 3 meios de campo, jogadores que ocupam a área central do campo e também 3 atacantes. Ué, se nós contarmos 4 mais 3 dá 10. Nós sabemos que o jogo de futebol é composto por 2 equipes de 11 em cada lado. É claro, pessoal, o goleiro permanece dentro do gol. Não existe variação tática para o goleiro. É claro que às vezes ele se ausenta da área de defesa para defender ou para responder uma ação ofensiva do adversário, mas em geral, taticamente, ele está disposto sempre no gol. Mas tudo isso fica mais fácil de ser entendido se nós enxergarmos na prática. Vamos lá? O sistema 4-3-3 é composto, como nós dissemos, por 2 zagueiros à frente do goleiro. Fechando as laterais defensivas, nós temos também os 2 laterais. Na posição central do campo, nós temos ali aquela triangulação dos 3 jogadores ali no centro, ou os 3 meios de campo, e também os 3 ocupando a área ofensiva, fazendo ali a ação de ataque. Vocês podem perceber que 2 atacantes estão posicionados mais nas laterais e um mais na posição central, é o famoso centroavante. Tradicionalmente, o centroavante é aquele atacante presente sempre na área, apesar de atualmente algumas formações táticas atribuírem outros papéis para esse jogador. Então, como vocês podem notar, no sistema 4-4-2, nós detemos de 4 jogadores na defesa, 4 jogadores se posicionando na área central do campo ou no meio do campo e 2 jogadores ocupando a área ofensiva ou a área defensiva do adversário. Esses 2 atacantes, posicionados à frente, no sistema 4-4-2, frequentemente executam uma função tática conhecida como falso centroavante, também conhecida como falso 9, ou seja, frequentemente esse atacante das laterais ocupa também a área de defesa do adversário, e a intenção é justamente confundir a marcação do sistema tático que também está ali posicionado para se defender. Como também dá para se notar, o aumento de jogadores na posição central do campo sugere uma maior posse de bola. Isso nos faz pensar que, de repente, a alteração para esse formato de sistema durante o jogo pode significar a intenção do técnico ou da comissão técnica de valorizar a posse de bola se o resultado do jogo por hora estiver favorecendo a sua equipe. Quero dizer, se for interessante para ela manter longe a bola da sua área defensiva e, com o meio do campo mais povoado, maiores são as chances de criação de ações ofensivas, ou seja, de ataque. Também diferente das outras variações que nós vimos anteriormente, o sistema tático 3-4-3, também como o nome sugere, detém de 3 jogadores na defesa, 4 jogadores ocupando a área central e as laterais do meio do campo e também 3 atacantes na área
ofensiva ou na área de ataque. Vocês podem perceber que pela quantidade de jogadores do centro do campo para frente, nós temos uma característica nesse sistema que é uma característica mais ofensiva. Quero dizer, essa característica aumenta a propensão ao ataque. Ao mesmo tempo, imagino que vocês concordarão comigo, ao mesmo tempo que numa decisão tática errada e numa execução de um gesto técnico não preciso, toda a estratégia ofensiva é colocada em xeque, visto que também o posicionamento tático da defesa nesse sistema está com um jogador ou menos. Quero dizer, a defesa está exposta. Nessa formação, os jogadores têm que ter plena consciência de seu papel ofensivo e defensivo para evitar essa exposição demasiada da defesa. Bom, pessoal, vocês puderam observar que todos esses elementos que nós viemos conversando até agora, tanto a estratégia, a tática e a técnica, eles se associam completamente durante a realidade do jogo. A estratégia pode e deve ser alterada se o sistema tático não for eficiente. O adversário também tem as suas estratégias e sistemas táticos pré-estabelecidos. Portanto, a técnica, se bem executada, favorece a quem planejou no sistema tático. No entanto, um gesto técnico mal executado, uma má reposição para o goleiro, seguida de uma retomada de bola do centroavante adversário, pode colocar todo o sistema tático em xeque que anteriormente havia sido preparado na forma de estratégia. Eu espero que vocês tenham entendido esses elementos que tratam de estratégias e táticas nos esportes, especialmente no esporte de invasão, que no nosso caso o exemplo foi o futebol. Eu sei que nas condições que nós estamos agora, fica um pouco difícil de nós praticarmos qualquer esporte coletivo, não é mesmo? E também sei que não necessariamente você aí na sua casa tem uma bola. É claro que dá pra gente confeccionar uma bola, seja de meia ou seja de papel e fita. Mas vocês já ouviram falar no futebol de tampinha? Ou no futebol de peteleco? Convido vocês a pesquisarem um pouquinho sobre essa brincadeira, que é parente próximo aí do futebol de botão, mas um pouco diferente. E quero saber, você acha que nessa brincadeira, nesse jogo, dá pra gente colocar em prática alguns elementos estudados nessa conversa? Como, por exemplo, estratégia, técnica, tática? Será que é possível associar esses elementos numa brincadeira? Galera do 8º ano, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e espero que tenha ficado claro todos esses elementos da nossa conversa. Até a próxima!